Amém? Então eu quero ler com você um texto que é Colossenses capítulo 1, versículo 12, lembrando que a gente vai continuar as coisas que começamos a falar. Então, depois que a gente orar e você sentar, eu vou fazer uma breve recapitulação para colocar você de novo dentro das coisas que nós vamos ministrar. E depois, a partir desse texto que nós vamos ler hoje, nós vamos desenvolver as coisas que ficou faltando, se é que eu posso dizer assim, do culto passado. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Posso ler? Amém. Na minha versão diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou, outras versões diz que nos fez, aí essa diz, nos tornou dignos. Tem versões que diz, nos tornou aptos a participar da herança dos santos na luz. Diga assim: Deus me tornou apto a participar da herança dos santos na luz. Diga para você mesmo: eu estou habilitado, capacitado, legalizado por Deus para participar do que Ele tem para mim. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome, exaltá-lo, engrandecê-lo. Pai, obrigado pelas coisas que o Senhor já moveu nesse tempo de comunhão, dos louvores. Pai, das semeaduras de dízimos, ofertas. Pai, nós já fomos sim ministrados. Pai, cada um aqui no seu íntimo, Pai, na sua especificidade. Eu sei que o seu Espírito foi lá no íntimo e ministrou a cada um, porque eu sei que o Senhor ministrou a mim, e o Senhor fez assim também com eles. Nessa mesma disposição, nós queremos nos colocar debaixo da sua liderança, Pai, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo inclusive nosso papel, o meu papel, Pai, agora nesse momento é de instrumento, é de canal, não é de dono, não é de senhor da situação. Tu és o Senhor. Nós somos canais. Eu sou um canal e desejo, Pai, que o Senhor encontre em mim um canal limpo, sem misturas, Pai, e que eu possa aqui não colocar os meus pensamentos, as minhas preferências ou até as preterências, Pai, mas que eu possa apenas transmitir aquilo que está no seu coração e alcançar o coração daqueles que estão aqui. Eu quero lhe dizer, Pai, que eu desejo, faço minhas palavras, Pai, da tua Bíblia, quando ela diz que como a corça anseia por água, a minha alma anseia por Ti. Eu desejo, eu anseio, Pai, a sua intervenção, eu anseio o seu mover, eu anseio o seu toque nessa noite. Então não nos deixe ficar num lugar de indiferença, Senhor, de costume. Desafia-nos hoje. Toca-nos, Pai. Ministra, porque o Senhor é um Deus pessoal. Tu és o Deus de cada um aqui, Pai. E a sua palavra diz que o seu Espírito, que sabe as profundezas suas, é capaz de ministrar as coisas que são espirituais ao nosso coração. E nós queremos e precisamos disso e cremos que será assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Amados, quando essa palavra ela veio no meu coração, e eu sei que nesse momento também Deus vai alcançar pessoas que vão ouvir isso pela internet, quando nós disponibilizarmos. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, ela veio como um farol, e o farol, não sei se você sabe, farol não de carro, mas farol do mar, ele é usado para sinalizar a direção para as embarcações quando elas vêm. Você sabe que navegar não tem estrada, né? Então eles usam uma bússola ali, e se já não tem estrada durante o dia, eles precisam de bússola, imagine à noite, né? Então o farol ajuda eles saberem em que direção ir, né? E ver aquela luz de longe. E eu quero que você vá se enquadrando aquilo que Deus está ministrando, porque essa mensagem ela veio como um farol. Muitas vezes nós estamos já no caminho, muitas vezes a gente já está engajado, estamos com a bagagem, vamos dizer assim, necessária, mas a gente está sem direção, não está sabendo para que direção ir, e o farol se acende e você diz, é por ali que eu tenho que ir. E Deus tem trazido essa mensagem nesse sentido, para que abra-se essa luz e a gente entenda que é nesse sentido que Ele está sinalizando. Amados, permita que o Espírito ministre isso a você. Deus não está querendo que você vá para um caminho e lhe falando sobre outra coisa.
Se Deus está falando essas coisas, Ele quer que você vá e que eu vá nessa direção. Então, é esse tipo de interação que vai provisionar a resposta que a gente precisa. É discernir a mensagem e ter humildade suficiente para entender, isso é comigo, isso é para a minha vida, eu preciso aplicar na minha vida. Amém? Eu estou ainda chocado, e graças a Deus que eu posso dizer isso hoje, sem aquele peso de antigamente, que eu ficava chocado, quando as mensagens eram acusativas, era mandando as pessoas para o inferno, né? Eu estou chocado ainda pelo nível de... deixa eu ver qual é a expressão que eu uso. Qual é a palavra? Sabe quando a coisa é extremamente pessoal? É tão íntimo, é tão pessoal, não é genérico, e Deus tem essa capacidade. Ele fala na coletividade, mas Ele consegue acertar o alvo de cada indivíduo. E se houver disponibilidade para acolher, amados, as coisas vão acontecer. Amém? Então, quando essa palavra veio como uma luz, ela veio para trazer a direção, porque antes nós andamos por muito tempo no caminho do mérito, entendendo que a gente precisava fazer muita coisa e que Deus estava exatamente esperando que nós fizéssemos aquelas coisas e como resultado da minha performance Ele ia manifestar aquilo. E quando eu digo manifestar, amados, eu estou falando exatamente daquelas coisas que eu e você, a gente não tinha condição nenhuma de conquistar sozinho. O melhor de nós não tinha condição de ser aceito. O melhor de nós não tinha condição de ser perdoado. O melhor de nós não tinha condição de chegar diante de Deus e não ser acusado pela nossa consciência. Não tinha. Então essas coisas a gente aprendeu e herdou um legado da antiga aliança que a gente só se sentiria bem se a gente estivesse procedendo bem. Ou melhor, me permita reformular. A gente só se sentiria aceito se estivesse procedendo bem. A partir do momento que você procedesse errado, você já perdia aquela consciência de aceitação e já começava aquela loucura da performance, se programando como é que você vai fazer da próxima vez para acertar, para melhorar. E nós vimos quarta-feira, amados, que pela perspectiva da aceitação, mesmo que se eu e você tivesse nascido, entrado numa bolha, nunca tivesse feito nada de errado, esse comportamento ainda não fazia de nós aceitos. Eu ainda choquei cada um dizendo que o pior pecador que comete os pecados mais cabeludos, que Deus os aceita no mesmo padrão que aceita a gente. Só que quando a gente ouve isso, amados, falando sobre que Deus os aceita, eu sempre digo que a gente não ouve a palavra como ela é exatamente, a gente ouve como a gente está. E às vezes a gente está com uma visão religiosa, e quando você diz isso, parece que eu estou dizendo que não importa como você vive, você pode fazer qualquer coisa que Deus está concordando. Eu não estou dizendo isso. Aceitar alguém não é concordar com o que ela faz. Aceitar alguém não é dizer que as coisas que ela faz é certo. Aceitar alguém não é compactuar dos erros dela. Não tem nada a ver. É por isso que a gente não consegue entender que Deus aceita você e aceita o ímpio também. Porque a gente acha que aceitar é estar de acordo. É só você pensar sobre a sua própria vida, é só você pensar sobre pessoas próximas a você que faz coisas que você detesta, mas nem por isso você está se programando para matá-la. Sabe por que Deus não faz isso, amados? Deus não tem problema com pecadores. Quem tem problema com pecadores é a religião. Deus não tem problema com pecadores. Primeiro porque o pecado é uma coisa que Deus já resolveu. Né? Deus não tem problema com pecadores. Na verdade, Deus é a solução dos pecadores, assim como foi para você e para mim. Amém. Você está comigo? Mas nós aprendemos essa coisa de ter que apresentar a Deus, e aí, o que é que aconteceu? A gente aprendeu a se desgastar, a gente aprendeu a se auto-rejeitar no padrão da nossa análise. A gente não se aceita. A gente acha que Deus também não nos aceita. E agora nós entendemos e vimos isso quarta-feira passada, em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Isso é uma intervenção de Deus através do seu Filho Jesus, que a Bíblia diz que ele cumpriu, vou usar uma linguagem bem genérica aqui, diz que ele cumpriu, lá em Romanos vai dizer isso de forma detalhada, mas eu vou falar superficialmente. Diz que Jesus, como cordeiro substituto, André, ele cumpriu todas as coisas que a gente não tinha condição de cumprir, que o homem vinha tentando. E por ele ser substituto, ele cumpriu, mas isso foi satisfeito em nós. Amém.
A Bíblia diz que as coisas foram satisfeitas em nós, de forma que a gente não está mais devendo isso. Então, na perspectiva da aceitação, a gente não precisa mais apresentar nada para ser aceito, porque, na verdade, a gente só pode chegar diante de Deus porque já fomos aceitos. Amém. E o texto vai dizer, de Romanos 5,12, vai dizer, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Nós falamos sobre isso quarta-feira. Dom como um presente. Nós somos aceitos por causa do que Jesus fez e não por causa do que nós fazemos. Aí, o farol que o Espírito quer trazer, amados, é que se eu e você estacionarmos nessa compreensão de aceitação, ou melhor, se a gente nos mantivermos com a compreensão de aceitação distorcida, porque a gente acha que aceitação promove automaticamente, preste atenção nisso porque eu quero ser preciso, a gente entende... A visão que o pastor Mário está falando aqui da palavra, a gente entende que a aceitação provisiona automaticamente o usufruto das coisas que Deus tem para nós. Vou melhorar a frase. No momento que eu digo, você é aceito, você recebeu essa condição de justiça, você não conquistou, Jesus lhe deu essa condição, aí você entende, já que eu sou aceito, já que eu sou 100% aceito e eu sou aceito pelo que Jesus fez e não pelas coisas que eu faço, automaticamente vai se manifestar e eu vou usufruir de tudo aquilo que Deus tem. A gente pensa isso. Não, a justiça, ela nos legalizou a essas coisas. Alô? Qual foi o texto que nós lemos? Foi assim, ó. Cadê? Isso, que diz assim, dando graças a Deus Pai, que nos tornou aptos. Aptos. Então, antes a gente estava inapto, porque a gente tentava e não conseguia. O melhor de nós apresentava, cumpria 99 e errava num, a Bíblia diz, condenado por todos os outros. Isso é um padrão de impossibilidade humana. Então, a gente estava inapto. Deus provisionou em Cristo a satisfação das exigências da lei e a gente se tornou apto. Mas estar apto não quer dizer estou provando. Estar apto não quer dizer estou vivendo. Estar apto quer dizer eu tenho direito. Alô, irmão? Amém. Reaja. Amém. Reaja, Batman. Ser apto quer dizer eu tenho direito. Agora, entre ter direito e viver de fato, aí é o que cabe a nós. Aí entenda que, pastor, então a gente vai voltar para o mérito. Não! A gente não vai voltar para o mérito, a gente vai entrar na interação, no reconhecimento, no envolvimento. Porque se tiver um chuveiro ligado, caindo água direto ali, você não vai se limpar se você não for onde ele está e não se colocar embaixo dele. Então não é porque as coisas estão disponíveis, e na verdade o grande desconforto que às vezes faz com que eu eleve a voz é olhar para a minha própria vida e para a sua e ver tanta coisa disponível e a gente tomando na tromba. É a unção do prego. Parece que nasceu para tomar na cabeça. Isso é ilegal. Eu quero que esse despertamento ele venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a palavra que veio para nós foi que nós precisamos entender que nós já estamos nesse lugar de aceito. A gente não precisa mais ficar correndo atrás de preciso largar isso, largar aquilo. Não, agora, no que diz respeito a usufruir as coisas, eu tenho que tomar a decisão de me envolver com elas. Amém. Eu escrevi algo aqui para poder me dar a base, porque às vezes a gente escreve achando que vai conseguir dizer tudo e não consegue. Então, eu vou ler para me fornecer a base e aí a gente vai desenrolar, porque eu já falei quase tudo na quarta-feira passada, mas como o Espírito me direcionou, e você veja, é um tratamento tão pessoal, amados. Diga, é para mim. É para mim. Você está dizendo isso com fé? Deus está falando com você? A gente não pode sair mais daqui sem dizer, rapaz, aquilo foi para mim. Eu preciso considerar isso. Preciso entender isso. Olha o que eu escrevi aqui. É preciso entender que o usufruto... Vou ler mais devagar. É preciso entender que o usufruto, ou seja, usufruir das bênçãos, da presença e o tratamento que recebemos de Deus não se manifesta como um resultado automático da justiça que nos foi dada. Não, a justiça nos foi dada e pronto. Se você nunca mais cometer um pecado, amados, você não vai ser mais justo do que agora, no momento que você recebeu a justiça. Não tem como crescer na justiça. Ou melhor, não tem como crescer a justiça, porque a justiça é um padrão que Deus deu.
Agora eu posso crescer nessa disposição. Eu posso crescer usufruindo disso que foi dado. Entenderam ou não? Você é justo hoje na mesma medida que você se tornou justo no momento que você recebeu a justiça que lhe foi dada. Aqueles que receberam, aqueles que receberam, aqueles que receberam. Você recebeu? Amém. A imensa provisão da graça e o dom da justiça. Amém. Eu recebi. Nós não somos mais justos hoje do que o que éramos quando a gente estava dando nossos primeiros passos na fé, sem entender nada. Somos igualmente justos. Amém. Agora, é normal que, do dia que a gente recebeu Jesus para agora, a gente devia estar usufruindo mais das coisas. Porque não é a provisão, a imensa provisão da graça, que nos conecta automaticamente com o usufruto. Não! A graça não nos conecta automaticamente com o usufruto. A graça nos torna aptos. Amém. Antes eu não podia, agora eu posso. Mas eu posso, está dizendo que eu preciso interagir com isso, eu preciso considerar isso. Então, essas coisas não se manifestam de forma automática. A justiça nos tornou apto, mas a interação, o reconhecimento, o envolvimento, interação, reconhecimento, envolvimento com a justiça é o que me faz usufruir. Interagir, considerar, me envolver com essas coisas é o que me faz usufruir. Se eu parar aqui, o que é que vai fazer com que eu usufrua das bênçãos, da posição de justiça? Eu preciso crer a ponto de receber, a ponto de interagir, de praticar essas coisas. Amém. E o que vai determinar a fração, níveis, porque você há de concordar comigo que nem todos nós aqui estamos no mesmo nível. E você deve conhecer pessoas que estão fluindo muito mais em Deus do que eu, do que você. E deve também conhecer pessoas que estão muito pior do que eu e do que você na relação com Deus. E aí a gente justifica tudo isso, André, dizendo, é porque Deus quis assim, é porque... Não, amados. Não, o que Deus disponibilizou está na prateleira. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nós crescemos naquilo que Deus disponibiliza à medida que a gente interage com aquilo. Amém. E por incrível que parível, a quantidade não é Deus que decide. Você quer que eu pegue um texto que não estava aqui para você ver? 2 Coríntios 9, 6, que a gente usa sempre para dízimo e oferta, e você já sabe, se não souber, fique sabendo que Deus é a minha e a sua fonte. Amém. De milagre, de provisão, de cura, Ele é a fonte. Amém. Então diga assim, vem de Deus. Vem de Deus. Sim ou não? Sim. Mas esse texto ele vai dizer assim, ó, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Eu já disse que a fonte é Deus. Então, de onde vai vir a resposta? De Deus. Agora, quem vai determinar a quantidade? Deus. Quem semeia. Sim. Você precisa crer na palavra que está lendo. Amém. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia é tão linda que ela deixa tudo fechadinho para não dar nenhuma dúvida. Lá em Marcos capítulo 5, ele disse, alguém me tocou. E aí as pessoas disseram, como assim? Tem uma multidão aqui e o senhor vai dizer que alguém lhe tocou? Ele disse, não, mas alguém me tocou diferente porque saiu virtude de mim. Essa virtude é um sinônimo de poder. Foi poder para manifestar a solução para a necessidade. A necessidade era o quê? Cura. E a mulher foi curada. Pergunto, quem curou? Jesus. Mas quando ele se dirige para ela, ele diz, a sua fé, a sua fé, a sua fé. Sim ou não, irmãos? O que? Então, alô? Já entendeu? Sim. A fonte é Deus, mas é a nossa fé que manifesta. Jesus disse assim, não, você se curou. Não. Ele disse, saiu o poder de mim. Mas quando ele se dirigiu a ela, ele disse, a sua fé lhe curou. Ou, em outras palavras, ele podia dizer, se você, senhora, porque às vezes a gente, na Bíblia, o povo ganha o nome da doença, né? A mulher do fluxo, né? Mas não sei qual era o nome dela, de repente Jesus disse, senhora do fluxo, se você tivesse ficado em casa, se você tivesse ficado apenas reclamando do seu sofrimento, que é real, porque viver pela fé, mas não é negar as coisas. Não, isso é uma mentira, não tem nada acontecendo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina a negar as coisas. Essa dor é uma mentira, porque não é em você. Pastor, você está negando as coisas que você crê? Não. Eu continuo, na verdade, eu estou mais firme ainda. Agora, que dor, vou morrer dessa dor. Vai mesmo.
vá bem ido. Então a fé não nega que as coisas estão acontecendo, mas ela suplanta as coisas. Amém. Agora, você não vai ver a gente povoando a nossa atmosfera com a declaração de morte. Porque não é porque a fé nega as coisas, a fé não nega as coisas, que a fé vai dar sobrevida àquilo. Mesmo, estou lascado mesmo, isso é fé. Não. Fé é fazer o que ela disse. Diz que ela ouviu e a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu que Jesus curava e ela começou a dizer consigo mesma, se eu tocar nele, serei curado. Porque doente ela já estava, para morrer ela já estava. Ninguém vai sair de uma condição de fé para receber aquilo que já foi disponível, enchendo a atmosfera da morte que está lhe cercando, ou que está me cercando. Coisas estão entendendo, amados? Então, isso é palavra para a gente adulto, adulto espiritual. Então, você pode ficar orgulhoso um pouco agora. Deus não está lhe dando papinha, Ele está lhe dando pirão. Pirão entende mais no Nordeste, não sei aqui. Tem também? Mas lá tem uns pirão, André, que o cara quando começa a comer, o suor começa a escorrer. Tem gente que precisa abanar assim. Não tem tanta pimenta. A minha mãe dizia, deu na fraqueza, né? A comida é tão forte que o cara sua. Mas isso mostra que Deus tem expectativas em você. Amém. Obrigado, Pai. Amém? Então, amados, a gente precisa sair dessa. Antes a gente vivia correndo atrás da própria cola, da própria cauda, para poder agradar a Deus por meio das coisas que a gente fazia. Mas não é assim. Se você precisa agradar a Deus, você precisa crer. Aí Ele provisionou tudo que a gente não podia. Provisionou e nos tornou aptos. Provisionou e disponibilizou. Aí a mensagem de hoje é, eu preciso ser inteligente o suficiente para não ignorar o que está disponível. Ou você acha que a graça vai tornar você um praticante da palavra? Não. A graça torna você apto a participar. Mas participar você tem que decidir. Eu decido. Amém. Eu falei no domingo passado, na quarta-feira passada, que as pessoas elas dão sempre desculpa para indisposição que elas têm de se relacionar. Então, quando elas veem as pessoas próximas do pastor, ou próximas daquela pessoa, é panelinha. Se você ouvir o irmão dizer panelinha, se você já disse, já se arrependa, porque está dizendo algo sobre você. Quando você diz que a igreja tem panelinha, é algo sobre a sua própria vida. É você que não tem disposição de se envolver e fica procurando pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo. Se tem uma panelinha, irmão, pula da panela, entra nela, para de arrumar desculpa. Amém. Porque Jesus tinha 12 discípulos, tinha 3 deles que eram mais próximos, e tinha um deles que dizia, por conta de risco, que Jesus só amava ele. Que deitava o ombro, deitava, como é que é? Reclinava no peito de Jesus. E devia sim ter aqueles, isso é uma panelinha, isso é não sei o quê. Jesus não se preocupava. Não, pai, eita, será que estão dizendo que é panelinha? O tratamento que você der para Deus, Ele não só vai receber, como vai lhe retribuir em reciprocidade. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto Ele vai estar de você. Obrigado, Pai. Desse jeito. Eu lembrei agora de uma história, até falei uma vez para um rapaz lá de Simão Dias, que a gente pregou. Eu ouvi essa história em algum lugar e acabei que eu falei numa mensagem. E o rapaz que era bom, ele criou um vídeo com essa história. De um pai, uma criança, na verdade, perguntou, pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai ficou pensando, como é que eu vou explicar para essa criança o tamanho que Deus é? Aí ia passando um avião muito alto, né? E ele disse, meu filho, está vendo aquele avião ali? Deuss é como se fosse aquele avião. O que, é que você acha daquele avião? Aí ele fez assim, ó. Mediu assim, pai, esse avião é minúsculo. Ó o tamanho que está esse avião, pai. Será que Deus é assim? Ele disse, entra aí no carro. Aí ele botou o filho no carro e dirigiu até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, ele foi para o lugar onde eles podiam ver de dentro do aeroporto os aviões estacionados e tinha aeronaves gigantescas lá. E aí ele disse, tá vendo aí, filho, o tamanho do avião? Qual é a diferença? Não, agora é tão grande que eu não consigo nem... Ele vai dizer, Deus vai ser maior para você à medida que você se aproxima dele. Se você está distante dele, ele vai ser como uma coisa pequena. Mas quanto mais próximo você estiver, maior vai ser. Então nós falamos que
Porque quando nós falamos sobre usufruir, sobre decidir o tanto que você vai provar, a maioria dos religiosos nos condena dizendo que é como se a gente estivesse tirando a autoridade de Deus, transformando isso numa mensagem antropocêntrica que tudo tem a ver com o homem, mas isso é só ideia religiosa. Porque nós vimos soberania, mas tem a ver com destino, soberania tem a ver com propósito, soberania tem a ver com desígnio, com dons. Essas coisas a gente não decide, é Deus que decide. Agora, quanto eu vou provar? A direção que eu vou, o caminho que eu vou andar, os níveis de conquista, os níveis de relacionamento, isso não é Deus que decide, somos nós. Estão comigo? E aí eu li lá, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Lá em 2 Crônicas, agora eu vou ficar devendo para você a referência precisa, porque ela também não estava aqui, mas vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. E depois ele vai dizer, eu serei achado daqueles que me buscam. Aí, eu sempre que falo isso, eu me lembro, é como se fosse um pai que brinca de esconde-esconde com o filho, mas deixa o pé de fora. Que é para quê? Para ser encontrado. Então, quando Deus diz que Ele é achado dos que o buscam, talvez você diga assim, mas se Deus quer ser encontrado, mas para que se esconder então? Porque é exatamente nessa coisa, amados, que entra a minha e a sua interação. A revelação que você precisamos entender hoje, complementar das coisas que nós já começamos a ver lá, é que Deus responde, busca. Diga, Deus se manifesta na minha busca. Amém? Deus responde, busca. E aí eu li com você 2 Timóteo 2,30, 2 Samuel 2,30, que vai falar da linhagem de Eli que ia se estabelecer no trono sacerdotal e que Deus que prometeu. Prometi que se assentaria para sempre no trono sacerdotal, mas depois ele diz, longe de mim fazer tal coisa. Isso quer dizer que a ideia que Deus tinha não era de estabelecer Samuel, claro que Deus queria estabelecer, tanto que prometeu. Só que aqui deixa muito clara a condicionalidade do usufruto. A condicionalidade da promessa. Deus prometeu porque Ele quer fazer, mas você só usufrui se você reconhecer e a ponto de receber, se envolver com aquilo. E ele simplesmente perdeu aquela condição. Então, lembra que agora o que Deus está tratando conosco é, já que você entendeu o que é aceito, você não precisa mais ficar correndo atrás de fazer coisas para ser aceito, agora você só precisa interagir com essas coisas e decidir. Entende, amados? Nós estamos na superfície porque a gente quer. Deus não está com raiva de você, Ele só lamenta, nem de mim, Ele só lamenta porque Ele sabe que a gente podia estar usufruindo mais. Ele sabe, porque tem disponível, não está em falta. Recurso financeiro não está em falta. Saúde divina não está em falta. Amém. Alegria no Espírito não está em falta. Deus tem, diga, Deus tem. Deus tem. Agora, o que é que a Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 6, versículo 6, capítulo 11, versículo 6, na parte final. A parte inicial vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Conhecidíssimo. Lembra o que eu estava dizendo? Deus tem, não era isso que eu estava dizendo? Agora, o que é que o final desse versículo diz? A primeira parte vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a parte conclusiva desse texto? Porque aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele existe e que recompensa os que o... Deus vai atender a minha necessidade. Vai, se você buscar. É o que o texto diz. Não é porque eu preciso que Ele vai manifestar a resposta. É se eu buscar. É isso que estabelece, amados, a diferença. Porque se fosse assim, eu, você e muito mais gente podia culpar a Deus e dizer, por que Deus não está fazendo na minha vida? Porque fulano está precisando, eu também estou.
Mas a Bíblia não diz que ele vai atender se você precisar. Ele diz que ele vai atender se você buscar. Amém. É verdade. Você já viu um texto que diz, a quem tem será dado e a quem não tem, até o que tem será tirado? Parece uma coisa injusta. Parece uma coisa injusta, mas eu quero lhe dizer que quem disse isso foi Jesus. Nele não há injustiça. Então, o que ele está dizendo não é que ele vai aumentar a fração da bênção para quem já tem e vai diminuir a fração de quem não tem para ficar com menos ainda. Não, o que ele está dizendo é que a quem tem lhe será dado. A gente precisa discernir que esse tem, que vai provisionar o que vai ser dado, não é um montante de uma coisa que vai atrair mais coisa. Não, é quem tem o quê? A disposição de buscá-lo, a disposição de... Se você for para o texto que é Mateus 13, o texto vai dizer de forma muito clara que Jesus estava pregando e as pessoas não estavam recebendo. E os discípulos chegaram para Jesus, aquela conhecidíssima, o semeador saiu a semear, jogou a semente ali, caiu num tal lugar, você conhece, né? Aí primeiro veio uma ave, comeu, depois caiu entre as pedras, nasceu, mas foi sufocado. Enfim, a parábola do semeador, a semente E aí os discípulos chegam para ele e faz a pergunta que muita gente faz. Se é para todo mundo, eu estou parafraseando os discípulos naquele tempo. Se o propósito é que as pessoas entendam, por que falar por parábola? Não parece que é uma coisa burocrática, mas o falar por parábola é que vai encontrar a sua disposição de se envolver com aquilo. Porque tropeçar em algo, mas não é a mesma coisa de buscar aquilo. É verdade. Então ele diz, aí eles perguntam, Senhor, por quê? E aí ele vai dizer, e aí quando ele entra com essa fala, porque ao que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado, porque esse povo me ouve de mau grado. Ou seja, eles não têm disposição de acolher o que está sendo dito. Então, ao que tem o quê? Disposição de acolher. A esse será dado. E ao que não tem o quê? A mesma coisa que ele está dizendo. Disposição de acolher. A gente precisa ler texto e contexto e parar de botar firula nos textos, porque a Bíblia se explica. Por que por parábola, se a intenção é que todos saibam? Porque o nível de dificuldade adicionado vai localizar a sua disposição de suplantar aquela dificuldade para dizer, eu quero aquilo. Amém. Amém. Então, ao que tem, será dado. Por que a Bíblia diz que procure a sabedoria como quem procura ouro? Tem que garimpar. Porque você tem que garimpar. É nisso que evidencia a sua interação. A nossa questão com Deus, amados, é relacionamento. Queira Deus que nenhum de vocês tenha vivido algum tipo de relacionamento abusivo aqui. Mas se viveu, você vê, é cansativo. É cansativo estar num relacionamento onde você é referência só de dar. É cansativo estar num relacionamento onde você é visto somente como uma fonte. Porque os relacionamentos, eles existem para se completar. Geralmente um é o freio, outro é o acelerador. Se tiver dois aceleradores, eu vivo batendo direto. Sim ou não? Geralmente um é agitado e o outro é mais passivo, porque senão explode, irmão. Você já viu um versículo apócrifo que diz que dois bicudos não se beijam? Eu fico dizendo, Deus é tão bom que me deu uma esposa diferente de mim. Eu não aguentaria uma pessoa igual a mim. Ó, o pastor Moçou pregando, parece perfeito. Leva para casa para tu ver. Não desiste numa semana. Pode ficar mais, cara. Pode ficar. Toma que é tua, Tafarel. Vem para cá, irmão, para a gente não perder Porque eu não quero me estender. Mas estou bem dentro do horário. Quantos estão entendendo, amados? Saímos daquela loucura de Deus exige isso, Deus exige aquilo, Deus exige não sei o quê. Não, Jesus cumpriu as exigências. Você é aceito por causa do que Jesus fez. E agora a gente tem que criar vergonha na cara e com medo do que está na mesa. Não, já que Jesus fez, botou na mesa, venha comida. Aí já é demais, né?
Mas é isso que a gente faz, irmão. Não é demais, irmãos, isso? Eu sei que quem me viu tanto aqui como na internet vai dizer, você é um louco. Mas é a loucura que a gente transmite dentro da nossa relação com Deus. Ele botou na mesa, a gente quer que não só bote na boca, mas que faça os nutrientes trabalharem e fortificar a nós. Sem a gente interagir com aquilo, irmão, em nome da graça. É. Verdade. Tem alguma coisa errada na forma que a gente está compreendendo a coisa. Graça é nós termos recebido o que não merecia. Agora, qualquer pessoa inteligente, quando recebe algo, usa. É. Sangue de Cristo tem poder. Ah, eu queria ser tão aleluiado quanto fulano. É você que decide quanto você vai entrar na água. Quer ver? Ezequiel capítulo 47, versículo 3, um homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando lá mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, e já chegava no joelho. E mediu mais 500 metros e levou pela água, e agora batia na cintura. E mediu mais 500 metros, e agora era um rio que não se conseguiria mais atravessar, porque a água estava... Eu digo, amados, esse homem entrou na água, a água foi para cima dele. Responda, cristão. Ele entrou. Ele propôs que não ia ficar com as coisas no tornozelo. Deixa eu mostrar outra coisa para você. 2 Reis, capítulo 13. Isso aqui é o que hoje nós chamamos de ato profético. Você vai ver que nós não temos muito essa prática, porque primeiro nós entendemos que a Bíblia diz que as coisas da antiga aliança elas são sombras do que haveria de vir. E que esse povo estava dentro de uma realidade. A Bíblia diz hoje que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados. Nós temos uma luta, nós temos uma batalha, que a Bíblia já diz de antemão que nós somos mais que vencedores, mas a gente tem essa batalha, senão não seria vencedor. Mas essa batalha é contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. Nem é seu irmão, nem é o pastor. Mas nesse tempo aqui era. Nesse tempo aqui era homem contra homem, era na espada. Para possuir tinha que matar mesmo o outro. E glória a Deus que ele não está mais nesse tempo. Agora veja, ainda nesse tempo as coisas funcionavam no mesmo padrão de agora. Somos nós que decidimos quanto a gente vai usufruir. Porque Deus já disponibilizou. Ah, porque Deus deu mais para fulano. Eu quero que o Espírito Santo ajude você a entender aqui. Porque você já deve ter feito essa pergunta. Consciente ou não, você já fez. Por que Deus deu mais para fulano? Deus ia responder assim, ó. Eu não dei mais para fulano, eu deixei na prateleira. E aqui não estava dizendo que só podia entrar ele. Era para quem quiser pegar. Ah, mas ele pegou tanto e ele levou tudo? Levou, irmão? Toda unção fulano pegou, toda alegria fulano pegou, toda força, coragem, sabedoria que a Bíblia diz que Deus dá liberalmente, ele pegou tudo? Não. Então para de reclamar do tanto que os outros têm e pega o seu. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14, um ato profético aqui, ó. Estando Eliseu doente, Eliseu era o profeta da época, ele estava encerrando seu ministério profético. Estando Eliseu doente da doença que morreu, Jeoás, que era o rei de Israel, desceu a ele chorando e sobre ele exclamou, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Isso é uma linguagem que eu não sei muito o que significa. 15. E Eliseu lhe disse, Eliseu já sabia porque ele tinha ido procurar ele, eles estavam cercados, muitos inimigos contra Israel. E geralmente quando um rei ia procurar o profeta era para receber direções do que fazer, se subia ou não para a guerra, com quem faria aliança, como, enfim. E aí quando ele disse isso, Eliseu já foi dando instruções. Versículo 15 ele disse, Eliseu disse, toma um arco e a sua flecha. E ele tomou o arco e as flechas. E Eliseu disse mais ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E ele o fez. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Então veja, era o rei segurado no arco e Eliseu com as mãos sobre a mão dele. Um ato profético, né? Disse, abre a janela para o oriente. O oriente era a direção onde estavam os inimigos dele. Certo? E ele abriu. Então, disse Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu dizendo,
essa é a flecha. Aí ele pegou o ato profético aqui, começou a declarar a palavra, certo? E disse, essa é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até... Não. Em Afec, que é um lugar, né? Ferirá os sírios em Afec, até os consumir. Perceba que, nesse primeiro ponto do ato profético, quando ele lançou a flecha, a palavra era que ele feriria até os consumir. Foi assim ou não? Sim. Aí o texto continua. Até os consumir, 18. Disse mais, toma as flechas. Agora veja que ele colocou no plural. Primeiro ele diz, pegue uma flecha. Agora ele diz, tome as flechas. Ele não diz, tome uma, tome duas. Ele diz, tome as. Estão comigo, irmãos? Sim. Tome as flechas. E ele tomou. Então disse o rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Amado, até aqui parecia só um profeta mandando e um rei obedecendo. Só que quando ele atirou 3 vezes, o profeta ficou agitado. Veja. Ao que o homem de Deus se indignou contra ele. Mas por que se ele estava obedecendo tudo? A indignação do profeta era a identificação. Por que você tem disponível a fração superabundante de Deus e escolhe viver de migalha? Ah, mas eu pensei que Deus estava faltando lá e há muita gente nesse mundo para Deus abençoar. Vamos lá, eu preciso encerrar. Se indignou contra ele e disse, 5 ou 6 vezes, pelo menos, você deveria ter ferido a terra. Então, porque, amados, com certeza o rei tinha uma referência de quantos inimigos, de quantas batalhas ele ia ter. E a palavra que Deus tinha dito antes, essa flecha vai lhe livrar até que eles sejam consumidos por completo. Alô, irmão? Amém. E ele disse, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, corroborando com a palavra que ele disse em cima. Mas agora, porém, apenas 3 vezes o ferirá. Não tenho tempo, mas você vai ver que exatamente esse número de inimigos que ele não feriu a terra suficiente foi o que se levantou contra eles e os abateu depois. Estão comigo, irmãos? Amém. O que nós vamos fazer com essas coisas que a gente está ouvindo? Você já pode ficar de pé já. Só não fique na frente da câmera. Você já pode ficar de pé. A mensagem é essa para nós. O que nós vamos fazer, amados, diante do que está disponível? A gente vai continuar dando desculpa. A gente vai continuar mantendo na nossa vida, amados, como se nós estivéssemos dando nome. Muitas vezes a gente faz isso. A gente dá nome de virtude a defeito. Porque se Deus... Só cuida para não atravessar assim, tá? Porque se Deus estiver sinalizando alguma coisa, amado, na sua vida, para tirar, é porque não é bom. É verdade. Se tem algo na sua vida que confronta diretamente um princípio da palavra, em nome de Jesus, larga isso enquanto as coisas têm jeito. E esse negócio de... Eu vou lhe dizer pelo Espírito, o ruim de ter pouca gente é que parece que você está mandando recado, e eu não estou. Mas se a gente tem aquela coisa, esse é meu jeito, você está dizendo que não quer que Deus seja Senhor, que você não quer a vida que Ele tem para você, porque a Bíblia diz, aquele que não perder a sua vida, não vai achar. Amado, o máximo que a gente pode fazer, o mínimo, na verdade essa é a palavra, o mínimo que a gente pode fazer é ser humilde o suficiente para aceitar, porque justiça a gente não podia, Ele deu. Perdão a gente não podia, Ele deu. Aceitação a gente não podia, Ele deu. E quando ele diz, se você não perder a sua vida, você não vai achá-la, ele está dizendo, você tem que perder a sua para receber a minha. Jesus está aqui com um monte de gente, ele diz, quem quer ser meu discípulo? Aquele povo ali todo estava dizendo, eu quero. Ele vai ter que negar a si mesmo. Você vê como os crentes gostam de distorcer a palavra, né? Eu já vi gente dizer assim, pastor, a minha esposa é minha cruz. Não, sua esposa é
A pessoa que você escolheu para viver a sua vida, e seu marido também. A minha sogra é minha cruz. Não é. Sua sogra é a mãe da sua esposa. Estão comigo, irmãos? Quando a Bíblia diz, você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Cruz é um sinônimo de morte. Se fosse a sogra, dizia, toma a cruz da sogra. Não, ele está dizendo, toma a sua cruz. É você que tem que morrer. Sou eu que tenho que morrer. Sou eu que tenho que... Deus só vai manifestar a plenitude daquele que Ele tem em nós, amados, se a gente não ficar mantendo na nossa vida coisas que Ele quer tirar. Porque você já parou para pensar, amados, que eu posso manter o que eu quiser na minha vida e isso não vai mudar nada em Deus. Deus não vai ser menos Deus, Ele não vai ser menos alegre, Ele não vai ser menos poderoso, mas eu vou ser menos poderoso, eu vou ser menos alegre, eu vou ser menos realizado, tudo tem a ver conosco. Deus está pronto, irmãos, Ele é autossuficiente. Deus está precisando que eu vá para o céu, mas tem miríades e miríades diante. As pessoas dizem, fulano morreu jovem, porque Deus estava precisando dele lá. Não consigo acreditar nisso, não é muito bíblico. Mas não quero migrar para esse assunto. Eu só quero que o Espírito ajude a mim e a você a entender. Pai, que bom entender que a sua graça nos tornou aptos, que agora não tem mais a ver com eu ficar louco querendo apresentar ao Senhor um comportamento, mas o fato de eu estar aceito diante de Ti não quer dizer que as coisas vão se manifestar, porque eu tenho que decidir me relacionar com isso. Se eu quero proximidade com Deus, eu tenho que me aproximar dEle. Quem precisa é quem procura. Se eu quero ter intimidade, eu não posso ter intimidade mandando um WhatsApp por semana. Eu tenho que conversar todo dia. Amém. Se eu quero me familiarizar com os pensamentos da pessoa e quero que ela se familiarize com os meus, eu tenho que ouvi-la e tenho que falar com ela. Amém. É verdade. E isso já foi disponibilizado. Você está comigo? Amém. Dando graças a Deus Pai, que nos fez aptos a participar. Se Ele me fez apto, só falta eu fazer uso dessa aptidão e começar a usufruir. Deus está falando muito comigo, irmãos. Deus está falando muito comigo esses dias. Não importa quão distante você esteve, você tem que decidir voltar e se aproximar, se aproximar, se aproximar. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que as coisas vão ser fáceis demais, que tudo vai ser um mar de rosa. Não, a gente tem que entender, amados, que o mundo jaz no maligno e ele vai fazer oposição sim a mim e a você, só pelo fato da gente pertencer a Deus. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Não tem como esperar tudo bem direitinho, porque o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz que não há prova que você não possa suportar. A Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria, o passarde pelas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, vai fazer com que a gente não seja deficiente, ou seja, a gente vai amadurecer. Amém. Não tem garantia bíblica que você não vai passar pela água, pode ser que passe. Não tem garantia bíblica que você não vai passar pelo fogo, pode ser que passe. Mas tem garantia que a água não vai lhe afogar, que o fogo não vai lhe consumir. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos agora em oração, Pai, em função dessas mensagens que o Senhor trouxe para nós quarta-feira e hoje, porque nós queremos parar de dar desculpas, nós queremos parar de adiar as coisas, nós queremos parar de ignorar a graça que nos alcançou, o seu favor que nos fez apto, que nos tornou justos, aceitáveis a Ti. Pai, o Senhor provisionou vida, saúde, alegria, Pai, longanimidade, bondade.